Bom dia, multiplicador! Aqui na nossa TV hoje é segunda-feira e nós vamos falar sobre ansiedade. Como a ansiedade pode lhe atrapalhar nos negócios. E para falarmos sobre o assunto, eu tô com uma convidada muito especial, Cibele Croce. Croce? Isso aí. Esse sobrenome chique, né? Então, a Cibele é autora de livros que fala sobre... nem tá na mesa hoje, né? Hoje Senão não poderíamos tô. colocar na mesa também. Mas nós temos uma entrevista com ela lá no programa das mulheres, falando sobre a ansiedade de mães e filhos, como vencer a ansiedade de mães e filhos. Cibele se apresenta para os multiplicadores. Bom dia, eu sou a Cibele Croce, sou terapeuta sistêmica familiar, trabalho bastante com questões de ansiedade, porque foi uma dificuldade minha que eu tive ao longo da minha trajetória. E a ansiedade a gente sabe que afeta muito em tudo, né, Miriane? Principalmente na questão de negociações, de a mulher ou o homem que se torna empreendedor. Muitas vezes a ansiedade acaba atrapalhando, né, em como organizar a sua rotina, em como lidar com os negócios, com as dificuldades, os desafios que tem de ser empreendedor. Então, essa sou eu e estou muito feliz de estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. A ansiedade, ela é uma coisa bem desafiadora, que quando a gente não consegue lidar com ela acaba tomando conta da nossa vida, né? E, Cibele, tu que trata aí da ansiedade desde criança mesmo, né? Com crianças já, mães e filhos. Da onde vem a ansiedade? A ansiedade é uma coisa que surgiu na vida adulta ou é algo que vem desde criança? Na verdade, a ansiedade, ela pode ser alguma coisa que surgiu na tua vida intrauterina ainda, tá? Então, já passei por processos de experienciar isso, já atendi pessoas também com questões de ansiedade bem graves e a gente consegue fazer um mapeamento, tá? Então, não necessariamente que a ansiedade que a gente tem agora, ela surgiu só na vida adulta, por exemplo. A maioria das vezes é uma coisa que a gente vem trazendo ao longo da vida. E aí, claro que quando a gente se depara com uma situação que desperta algum gatilho mental na gente, a primeira reação que o nosso corpo tem é de reagir de uma forma ansiosa, né? Mas a ansiedade, ela não é de um todo ruim, porque ela nos deixa num estado de alerta. E muitas vezes é bom ter um pouquinho de ansiedade, porque também tem toda aquela questão da expectativa que a gente gera, né? De como resolver alguma situação, de como lidar com alguma situação. Mas a grande questão da ansiedade é quando ela começa a interferir na nossa vida emocional também. E isso, por consequência, impacta na forma como a gente lida com as situações. Que daí começam a surgir outras sensações, né? O medo, o travar, sabe? A pessoa não conseguir se desenvolver na parte profissional. Muitas pessoas que chegam até mim, elas já começam com o processo de ansiedade desde lá onde vai fazer uma entrevista ou tem que fazer uma transição de carreira. Eu pego bastante gente nessa situação também. E aí, por conta de ansiedade, de querer resolver tudo de uma vez só, não consegue. Então, pode ser tanto uma coisa que tu foi desenvolvendo ao longo da vida, mas também tem questões intrauterinas que podem ter desencadeado essa ansiedade, né? A gente vai brindar aqui no café, né, com multiplicação de negócios. Um brinde a vencer a ansiedade, né? Um brinde a vencer a ansiedade. Vencer a ansiedade, porque tudo bem, tu trouxe pra nós que ela é até um certo ponto ela é benéfica, né? Uhum. Mas que tem pessoas que às vezes não conseguem nem fazer uma entrevista de emprego direito. Sim. Ou num momento de fechar algum negócio, acabam ficando tão ansiosos que acabam perdendo aquele negócio. Isso. Agora, me diga sintomas de ansiedade nos negócios. Quais são os maiores sintomas de ansiedade? O que eu atendo mais de pessoas com ansiedade, até essa semana eu tive um caso de um homem, que eu atendo homens também, né, a família em si. Essa pessoa, a gente nos processos de ansiedade, é comum, algumas vezes, a pessoa se cobrar muito, né, de ter que dar conta das coisas, porque principalmente em pequenos empreendedores, a gente acaba tendo que fazer tudo, fazer o financeiro, fazer vendas, fazer prospecção, fazer várias atividades numa única pessoa. E esse cliente meu, ele
estava com picos de ansiedade, porque ele trabalha muito com questão de atender empresas, né? E aí, toda vez que ele precisava estar num ambiente com as outras pessoas para resolver algum problema deles, ele desencadeia um processo de ansiedade nele. Então, por exemplo, dependendo da área que você trabalha, se o teu trabalho é de uma questão muito técnica ou de muita responsabilidade sobre o empreendimento da outra pessoa, se você está num processo de ansiedade muito grande, tu chega lá, tu trava, tu às vezes não consegue nem resolver, perde totalmente o raciocínio lógico, digamos assim, dependendo da intensidade, né? Você não consegue... como que eu vou resolver isso aqui agora? Sabe aqueles brancos que dá na gente? Sim. Então, quando a gente tá num processo de ansiedade muito alto, pode acontecer isso aí, de você chegar numa situação, tu saberia fazer tudo, é como se você vai fazer uma prova de seleção, né? Eu estudei, eu me dediquei para conseguir ser aprovada naquela prova, só que o meu processo de ansiedade ele é tão grande que eu não consigo, na hora que eu estou aplicando a prova, transmitir ali todo o meu conhecimento que eu tenho. Né? Então, a ansiedade em adultos e em questões assim de seleção de carreira e tal, ela é bem característica nesses tipos de sintomas, sabe? Esse tipo de sintoma, realmente a pessoa fica tão nervosa. Eu tive um caso de uma conhecida minha que ela pegou num novo emprego, né? Teve um emprego que ela queria muito. E ela falou, me relacionou com tanta gente, né? E ela falou... eu tô esquecendo das coisas, e eu tô esquecendo de coisas que eu sei fazer de ré, né, de trás pra frente, e aí eu falei pra ela, disse, olha, eu acho que provavelmente é ansiedade, porque eu teve um período também, quando eu me mudei pra Balneário Camboriú, claro que eu também tava um processo traumático, me trabalhando também, mas sim, estava bem com a ansiedade, a gente não se percebe, às vezes, que tá ansioso, né? Eu acho que eu tava tão ansiosa, mudança total de ambiente, produto totalmente diferente, que às vezes eu dizia que eu achava que tinha um oco na minha cabeça. Porque eu conhecia um imóvel, né? E dali 10 minutinhos eu não lembrava mais. E eu ficava tão irritada, tão chateada comigo, eu ia de novo, porque a gente persiste, né? Depois passou esse quadro, eu comecei a tomar alguns florais, comecei a tomar também, que me ajudou. Mas eu tive um processo que foi super desafiador pra mim, que algo que eu sabia fazer, que eu sabia fazer, de uma hora pra outra parecia que eu não lembrava mais. Esses processos de ansiedade, assim, eles acabam fazendo com que a gente, algumas vezes, queira tirar a atenção daquela situação e não ver mais, porque o nível de estresse tá ficando muito grande, entendeu? Então, qualquer ansiedade que a gente tem, quando a gente começa a identificar, né? Eu fico com o coração acelerado. É bem comum. Eu, no meu caso, enquanto profissional CLT, quando eu estava nesse tipo de função, o meu primeiro sintoma era a aceleração do coração. Então, chegava ao ponto de eu ter que sentar, respirar fundo, calmar, e aí dava uma dor de cabeça, e aí começava um mal-estar, assim, no corpo, sabe? E aí, junto com isso, já vem outras questões, né? O pensamento sempre acelerado, a gente não consegue descansar. Quando você deita para dormir, você não consegue desligar, a gente fica com uma mente tagarela, que se diz. Sim. E o que acontece? Ao acordar, você parece que cansou mais do que descansou, né? Então, foi uma das falas, inclusive, que eu tenho, assim, de alguns clientes recentes, sabe? Nessa questão profissional, porque o que me dizem é assim, Sibeli, eu não consigo desligar, eu não consigo descansar de fato, eu me deito e eu já fico pensando no outro dia tudo que eu tenho que fazer. Aí o que acontece? Você chega no trabalho no outro dia e aí alguma coisinha sai do cronograma que você tinha e aí pronto, né? Aí já desencadeia os processos de ansiedade. Comigo era assim, porque eu na época que eu era CLT também, eu era, não que agora eu não seja, sabe, Miriane, mas eu era muito rígida comigo mesma, então eu não era muito flexível com coisas,
do dia a dia que saíam do meu controle, porque a gente não consegue ter o controle de tudo. E o controle de querer tudo exatamente sempre igual, ele é por si um processo que desencadeia a ansiedade, né? Porque quando a gente começa a querer controlar tudo, todas as situações, aí a gente já começa com outros gatilhos, sabe? Então, é muito desafiador num ambiente corporativo, num ambiente de empreendedor, você conseguir ter o controle de tudo, porque no caso de empreendedor, que depende só de você mesmo, se a gente não consegue, por exemplo, captar os clientes, você não consegue ter uma renda, né? E se você não consegue ter uma renda, você não vai conseguir pagar as suas contas. E aí? E aí começa o processo de ansiedade. E aí tem gente que trava, tem gente que já desanima, tem gente que quer desistir, sabe? Então, às vezes uma pequena situação que a gente vai deixando de lado acaba te desmotivando para a vida, né? Te desmotivando de ter novas oportunidades, de ter novos negócios. Então, que nem você mesmo ali, né? No teu caso, você acabava esquecendo o que tinha dos imóveis na tua mente, o que tu tinha registrado, e aí como é que tu ia te sentir motivada a falar com outras pessoas sobre ir visitar de novo o imóvel, ou como é que tu ia abordar a pessoa para dizer, vamos lá, porque eu esqueci, eu simplesmente esqueci o que eu negociei contigo, o que eu te mostrei, então é bem desafiador, e era uma né? claro, junto tinha outras coisas, era uma irritabilidade junto, não no ambiente, mas tinha momentos até que talvez você, às vezes você só tá ansioso ou cansado. Sim. Aqueles momentos de fazer uma tempestade em copo d'água. Uma vez, eu chorei por causa de metro quadrado, gente. Metro quadrado. Mas eu realmente estava num processo de ansiedade mesmo e de cansaço ali. Então, às vezes, o que você precisa é de alguém, um terapeuta, alguém que te mostre uma ajuda. Quem me ajudou foi uma terapeuta de balneário, a Ana, ela é uma psicóloga, eu amo ela de paixão. Ana, se um dia tu vê essa entrevista aí em Balneário Camboriú, eu te amo muito, porque foi uma amiga minha, ela não me atendeu como amiga, mas o lado bom da gente ter amigos bons é que os amigos são bons, né? Ter amigos especialistas é que a gente não se aperta. Sim. E a gente fez um teste e realmente apareceu umas coisas, né? E ela me deu os florais certos. Aí eu ia te perguntar, começou a melhorar a minha vida. Depois, não foi indo, mas começou a melhorar, né? Eu já, né, graças a Deus, passou aquele tempo de branco. Mas o que eu digo, quero fazer essa pergunta para ti, Cibele, tem como tratar de uma forma natural a quem tá aí com esses sintomas de ansiedade, quem tá nesse momento, o que a gente pode fazer para sair desse lugar, dessa situação? Então, de forma natural, tem diversas terapias disponíveis, né? Das que eu tenho conhecimento, eu trato bastante gente com questões de ansiedade com a terapia floral, personalizada, né? Que a gente consegue identificar o que a pessoa tá sentindo, porque a minha ansiedade, ela é diferente da sua. Então, eu tinha processos de ansiedade por conta que eu não conseguia controlar o que estava acontecendo ao redor de mim, e isso fazia com que eu já começasse os sintomas, tá? Agora, por exemplo, a tua ansiedade, ela pode ser em decorrência de um trauma, né, que tu tenha vivido. Então, por isso que são florais personalizados. A gente tem disponível também, hoje no mercado, a aromaterapia, tá? Que faz uso de óleos essenciais. Entretanto, os óleos essenciais se tem que ter um pouco mais de cautela para uso, porque eles têm componentes químicos, né? O processo de obtenção deles é bem diferente da terapia floral. Então, eles carregam junto componentes químicos. E aí, a gente tem que avaliar se você está tomando algum remédio, né, que tenha um componente químico que pode interagir com aquele óleo, com o componente do óleo. Então, a aromaterapia é uma das técnicas que eu atendo, mas tem que ter um pouco mais de cautela, porque as pessoas acham que é só pegar um óleo essencial de lavanda e sair usando assim, e não é bem assim. Não, e até porque eu já fiz floral com a Cibele.
E os florais, eles têm uma influência no comportamento da gente. Eu Sim. percebi claramente outros... Porque a ansiedade tu fica ansioso por motivos diferentes. Às vezes tu venceu já lá aquele momento, aquela situação. Mas a vida não para de acontecer. E surgem outras, né? E aí eu lembro de algumas situações que o floral, ele realmente muda um pouco do comportamento da gente. Sim, faz sentido, né? Sim, faz sentido. Porque, na verdade, a terapia floral, ela vai te trabalhar com aquelas situações que, se acontecer de novo com você, você consegue lidar de uma forma diferente. Essa é a consciência que ele vai te trazendo. Da mesma forma, a aromaterapia, né? Porque os óleos essenciais, pela questão do cheiro, do aroma deles, aquele aroma não é só um cheirinho, sabe? Ele entra no teu sistema límbico, né? Então, aqui pelas vias olfativas, ele reage quimicamente com o teu corpo. Então, também ele auxilia muito em várias situações, não só na questão da ansiedade, mas é aquilo que eu falei, tem que ter um pouquinho mais de cautela, porque ele é uma coisa que, a partir do momento que você inala, ele já entra direto na tua corrente sanguínea, sabe? A ação dele, digamos que é mais rápida do que o floral. Embora também, né, o floral, quando você começa a usar ele, já nas primeiras gotinhas, ele já faz efeito. Mas aí depende muito também de como a pessoa está aberta a receber isso, sabe? Então, por isso que eu digo que cada pessoa é de uma forma, né? E fora isso, tem outros tipos de atendimentos que são possíveis de fazer, né? Existem vários profissionais nessas áreas, mas que são situações onde a pessoa já tem uma consciência um pouco maior, né? Do que possivelmente desencadeia a sua ansiedade, e aí você trata diretamente a origem, sabe? Então, vão ser tomadas de consciência que você vai tendo. Então, que nem eu comentei ali, situações de vivência muito da sua mãe, né? Enquanto estava gestante de você, podem sim trazer uma resposta para ti dos teus processos de ansiedade. Porque dentro dos estudos que eu já fiz, né, a gente consegue fazer um mapeamento desde a concepção, sabe? Vocês conseguem fazer esse mapeamento? É possível. Em todos os processos que eu estudei, eu passei por eles, né? Então, tem que eu concluí estudos recentemente e foi muito nítido, assim, Miriane, de situações que eu não conseguia superar na minha vida e eu entendi a origem disso, sabe? Não era uma questão de ansiedade no meu caso, né, nesse momento, mas foi muito claro isso pra mim. Por quê? Porque tem estudos já que comprovam isso, né, que desde a tua concepção até o primeiro ano de vida, o que a gente vai vivendo ali, a mãe e o pai, eles refletem. Então, não deixam de ser formas naturais de atendimento, né, de tratamento, porém, são tratamentos que eles te demandam um pouco mais da parte emocional, de você estar disposto a querer passar por isso. Sim. Né? Porque muitas das vezes as pessoas, elas acabam não procurando um recurso por conta que elas vão ter que olhar para dentro de si. Esses processos de terapias, não tem como você passar por isso e querer que só o terapeuta passe por você, né? Eu vou procurar a Cibele para ela fazer um atendimento para mim para ansiedade, mas a minha responsabilidade de dar certo o tratamento é total dela. Não, é 50% de cada um, né? A gente entrega um tipo de consciência para você e você, a partir daquilo ali, vai tendo as suas viradas de chave, que a gente diz, né? Então, e a partir do momento que tu entende aonde tu aprendeu aquele comportamento, né, aquela forma de viver, tu começa pelo menos ter a consciência, e dessa consciência tu consegue detectar quando ele tá se repetindo novamente. Quando ele tá se repetindo. E pra mim, assim, foi muito nítido, sabe? Porque era... Sabe, às vezes, quando você tem a sensação que tá indo, remando contra a maré, e aí tu tá indo muito empolgado e daí, de repente, tu trava? Sim. Pra mim, foi essa situação, entendeu? Então, eu consegui identificar o que me causava isso. E aí, a partir que a gente toma essa consciência, fica mais fácil. Tu tem uma amplitude da visão, assim, de um todo, sabe? Nossa, é por conta disso que eu agi assim. E isso traz um alívio muito grande, sabe? Só que a gente tem que estar disponível a querer passar pelo processo.
né? E aí entra algumas travas, vamos perguntar aí. Por exemplo, são situações várias situações causam ansiedade, mas vamos lá. Um negócio, nós estamos aqui multiplicação de negócios. Mulher que quer engravidar. Engraçado, é uma coisa tão natural, né? A relação, possibilidade de engravidar. Parece tão simples, mas existem casais que por ansiedade a gente sabe que não engravidam, né? E os dois são saudáveis e toda a situação. Pra ver como a questão da ansiedade, ela realmente influencia no resultado. E aí agora entra a questão, eu quero casar? Não, eu não quero. Mas a gente brinca assim, tem várias pessoas aí legais aí também, por exemplo, mas até encontrar uma pessoa bacana também. Às vezes a ansiedade também isso pode gerar que isso nem seja enxergado, por exemplo. Sim, até uns dias atrás eu estava comentando com umas colegas, uma delas era solteira e ela falando, né, sobre o quanto é difícil está de encontrar alguém. E aí eu comentei, né, que muitas vezes quando você está indo em ambientes assim, que tu vai ter outras pessoas disponíveis ali, gera esse processo de ansiedade. E aí tu começa a conversar com uma pessoa e aí você fica se perguntando, será que é a pessoa certa? Será que não é? E aí vai gerando toda aquela ansiedade, né? Então, muitas vezes tu tá muito tempo ali procurando e tu quer que aquele cara seja a pessoa certa pra ti. Só que ele não tá no momento de ser a pessoa certa pra você. E aí já vem a frustração e tudo mais. E aí tu fica naquela ansiedade. Mandei uma mensagem, mandei um oi, não vai me responder. Demorou tanto tempo, tá online, não me responde. Então, começa tudo isso, né? Todo esse processo. E é um processo que eu, como gerente de vendas na imobiliária também, via com o corretor, né? Claro que a gente atende o cliente, que a gente chama ele, mas às vezes aquele cliente não insista naquele cliente. Se mostre disponível, se mostre gentil ali, enfim, né? Mas se o cliente não tá no momento, que aquilo não é importante para ele, é importante para você que está vendendo, mas não é importante para o cliente, aí entra a questão da gente saber o momento de ir para outra relação, outro cliente, né? Para não ficar gerando aquela ansiedade ali naquele negócio. Sim, e que nem, principalmente pessoas do processo de vendas. O que acontece? Você fica naquela... pessoas que trabalham em instituições bancárias também, tem muitas metas a serem cumpridas, né? E aí o que acontece? Você fica naquela pressão de fazer acontecer e você não consegue fechar aquele cliente, e aí aquilo já vai te dando, e tá chegando o final de mês e tem que bater a meta e não conseguiu. Então, como lidar com isso? É bem desafiador, e aí quando você começa a entender, não, esse momento não é para esse cliente fechar comigo, então partiu, vamos para outra, e era isso, sabe? Mas tu tem que ter uma consciência, né, de que, claro, às vezes o cliente precisa só de uma condição melhor de fechamento de venda e tal, mas até que tudo isso se concretize, vai comprar ou não vai comprar, fica nesse processo ansioso, né? Quem trabalha diretamente com vendas tem que realmente ter um cuidado a mais com o seu emocional, né? Eu falava sobre isso, quem trabalha com vendas tem que ter um cuidado realmente muito a mais mesmo com o seu emocional. Porque o emocional da gente influencia diretamente nas vendas. Sim. Né? Diretamente. Outras atividades até que tu consegue, mas a venda ali... Agora pensa mulheres que querem engravidar, casais que estão tentando engravidar e que não conseguem. Sim, daí tem toda uma frustração, né, por trás disso, todo o processo de ansiedade que gera. Muitas pessoas também acabam indo atrás de outros recursos, né, de gerar uma vida, enfim, e tudo isso é muito desgastante. Imagino eu, né? Nunca passei por esse tipo de processo, mas dos atendimentos que eu faço, a gente vê o quanto traz um pouco de sofrimento isso, né? Principalmente para a mulher, pro homem também, mas como mulher eu posso falar, né? Aquela sensação de tu chega a ficar neurótica, quando você quer muito mesmo, a ponto de estar sempre fazendo teste de gravidez. E isso trazendo para a vida dos negócios também... no final das contas, ao invés de ajudar o processo, acaba atrapalhando. Mas como esquecer que eu preciso vender? Mas como esquecer que eu quero algo, né? Lidar com isso
é realmente necessário uma ajuda. Sim. Né? Para algumas pessoas são mais tranquilas, mas hoje o programa é para falar sobre a ansiedade mesmo, né? E formas de como lidar com isso, né? Tu trouxe que existem raízes, né, desse processo para ver desde lá do processo, mas a pessoa tem que estar disposta a ver onde aquilo foi gerado nela. A pessoa tem que estar aberta a isso, né? Porque. E também é um processo, Miriane, que tem que ter muita responsabilidade do profissional que vai lidar com isso. Porque não adianta você identificar um trauma e não tratar ele. Se fala muito em ressignificar os traumas, né? Muitas vezes não é nem a questão de ressignificar, é acolher da forma como foi. Porque em processos mais profundos, assim, dessa tomada de consciência, é bem desafiador, às vezes, você vê que aquilo ali aconteceu e como é que eu vou acolher isso? É difícil ressignificar, né? Então, quando a gente aceita a forma, às vezes, como foi a situação, que talvez não foi a melhor, né, naquele momento, você consegue lidar melhor com isso. E isso eu falo principalmente, assim, na questão do nosso próprio nascimento, porque toda vez que a gente vai abrir um novo negócio ou vai fechar um novo cliente, a gente tá se colocando num movimento de querer algo novo, sabe? De querer, como é que eu posso dizer? De querer abrir novos caminhos, sabe? E aí, então, todos esses processos, a gente sempre acaba comparando de como foi a tua forma de nascimento, sabe? Então, assim, foi muito difícil para nascer? Tinha muita gente assistindo? Isso gerou uma ansiedade na tua mãe? Foi tu que passou alguma coisa sobre a diferença de quem nasceu de cesariana para Sim, quem nasceu? foi. Compartilha com a gente aqui do Multiplicação para quem nasceu de parto normal. Sim. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, tem um processo de nascimento que é pela questão de parto cesárea, você, ao longo da vida, você registra de forma inconsciente uma incapacidade de conseguir fazer as coisas sozinho, sabe? Então, assim, eu vou até um certo ponto, né? Eu fui até o final da gestação, por exemplo, mas para nascer eu preciso de ajuda das outras pessoas. Então, muitas vezes, quem está no seu negócio empreendendo tem a sensação de que não consegue sozinho, que precisa da ajuda de outras pessoas para ter algo novo, sabe? Quando a pessoa tem um parto normal, a pessoa, porque o bebê sempre, o parto não é só da mãe, o parto é do bebê também. Então, ele só nasce porque ele vem por conta própria também. Então, ele se tem uma memória muito inconsciente de que ele é capaz de passar pelo processo sozinho. E aí, então, é isso. Eu consigo ir atrás de novos negócios, eu consigo ir atrás de me desenvolver profissionalmente. A pessoa tem nesse registro de que ela consegue por si só ir atrás das coisas. E assim, eu não tô falando isso, Miriane, só por estudos holísticos ou coisas assim. Não, a gente tem estudos de psicologia pré e perinatal que documentam isso de forma científica, tá? Então, muitas vezes as pessoas, elas não se acham aptas ou não dar conta, né, de ter um próprio negócio, ou não dar conta de manter um negócio. Quantas pessoas que têm o seu negócio e acabam, em um certo momento, se perdendo nas contas, não conseguindo administrar de uma forma ideal, digamos assim, né? Por quê? Porque a pessoa chega ela vai até um certo ponto, chega no momento ela não consegue mais saber como lidar com aquilo ali. Agora eu preciso de ajuda, agora eu preciso que outras pessoas me ajudem, sabe? Então, é um registro inconsciente muito sutil, mas que sim acaba propagando, né, em outras áreas. E tem como trabalhar isso? E tem como trabalhar. Tem sim. como trabalhar esse registro, né? Sim. Aí, para seguir de uma forma mais leve na mais vida. leve. Tem dos estudos que eu fiz, tá? A gente fala muito na questão de renascimento, tá? Então, dá para trabalhar questões do renascimento e é bem possível da gente ver isso de forma presencial, o quanto muda na vida das pessoas, sabe? Eu digo, eu por experiência própria também, do quanto que eu mudei depois que eu passei por isso, sabe?
E tem outros estudos também, que daí é bem voltado na parte científica, tá? Que a gente consegue tratar a questão de traumas, né? Da gestação, traumas desde a concepção lá. Mas, enfim, depende muito de cada pessoa, do que ela tá buscando, né? Aí, que nem eu falei, vai depender muito do que a pessoa quer focar naquele momento de resolver, se é só o processo de ansiedade, se é o processo de não se sentir capaz, que daí gera ansiedade. Então, tem todo uma anamnese, digamos assim, que precisa ser feita para entender, o que a gente vai tratar? Vai tratar só a ansiedade ou vai tratar a questão de insegurança, né? Sim, que é outra de conseguir situação. fazer. A insegurança não deixa de ser um sintoma de ansiedade também, né? Sim, ela porque é a gente não se sentir capaz, né, de resolver algo por si só, ou como que eu vou decidir? Daqui a pouco tem várias pessoas na minha frente aqui, estão aguardando uma resposta por mim, minha, e eu não consigo dar aquela resposta, sabe? E isso gera uma insegurança, ainda mais quando você tá num lugar que tá fazendo uma entrevista, ou que tá fechando um novo negócio, né? Tu tem que ir lá e apresentar o teu pitch de venda. Sim. Eu tô sendo observada por todo mundo, e como é que eu lido com isso? Será que eu consigo ser capaz? Eu sei fazer o meu negócio, mas e daí quando eu tenho que ir lá fazer um pitch de venda, como é que eu me comporto? Sabe? Esse é um grande desafio. Tu sabe que teve uma entrevista que a gente falou sobre o auto-amor, né, e essa situação. E, enfim, nós entramos sobre esse assunto, e hoje eu trago isso sobre... A gente não tem controle de como as pessoas nos veem. Não tem. A gente não tem. E o Instagram traz muito filtro, e a gente tá aqui numa TV, mas a gente não tem a mínima ideia exatamente como exatamente você está me vendo, como você está nos vendo. Em evento, e isso, depois que eu tive essa consciência, isso me relaxou, isso mudou minha vida. Principalmente para comunicação. Porque por mais que eu faça de um jeito que você faça, como a pessoa tá recebendo lá é do jeito dela também, muitas coisas. Claro que a gente vem preparada para passar a mensagem da melhor maneira possível, ok? Mas não está no meu controle como você recebe. Isso alivia, principalmente para quem fala em público. Apesar de que a gente sabe que boa parte dessa porcentagem de quem fala em público é além do que a gente está falando, né? 75% é uma linguagem não corporal e coisa e tal. Sim. Então, depois que tu entende um pouco disso, poxa, você é eu. Sim. Aí a questão de aprender a ser seguro em ser você mesmo. Sim. Boa parte da ansiedade é o medo da gente ser a gente. E o medo da gente ser a gente e da gente querer atender as expectativas dos outros. Só que muitas vezes a gente não consegue nem atender as nossas próprias expectativas, né? Quantas coisas que a gente coloca em nós mesmos. Eu quero fazer isso, isso, isso e não consigo, e daí eu me frustro comigo mesmo. Então, se já é um desafio a gente atender as nossas próprias expectativas, que a gente já conhece elas porque estão dentro de nós, imagina a gente querer atender as expectativas das outras pessoas. Não tem. Então, esse processo de autoconhecimento, ele te possibilita isso, porque a gente acaba se desprendendo de querer atender as expectativas das outras pessoas, porque a gente não consegue. A gente consegue dar conta só das nossas coisas, de atender as nossas necessidades, né? E é bem aquela coisa, né, Miriane, por exemplo, tu me sugeriu A, e eu queria B de ti, e daí não atendeu a minha expectativa, mas no teu inconsciente tu atendeu. E aí, como é que fica? Aí que começam os desequilíbrios nas relações, sabe? Então, por isso que é bem importante, principalmente para quem é empreendedor, tentar comunicar direitinho o que quer, o que é o seu trabalho. Porque daí você gera uma comunicação com o cliente que te conecta mais, né? E aí também fica mais leve de fazer um processo de venda, você consegue ficar menos ansioso durante todo esse processo. Sabe? Porque muitas vezes o processo da ansiedade ele vem porque a pessoa tem medo de falar as coisas. Medo de falar as coisas. Porque ninguém quer ferir ninguém no final das contas. A não sei que seja uma pessoa realmente com uma índole um pouco diferente. Mas na verdade a gente quer só passar o recado. Só que a gente não quer ferir ninguém. Mas ao mesmo tempo, se a gente não se posiciona... É estranho, né? É estranho. E, na verdade, tem N formas de você se comunicar, de você expressar alguma coisa. Só que aquilo ali que tu falou e uma coisa que fez muito sentido pra mim uma vez que eu tava vendo uma constelação,
A gente tem o medo de não agradar as pessoas, né? E aí a gente tem medo que com isso, quando você não agrade o seu cliente, você não vai ter outros clientes. Não! Você tem que ter o seu posicionamento ali, porque senão daqui a pouco você vai estar atendendo o mundo todo, querendo atender todo mundo, e mesmo assim vai ter gente muito insatisfeita. Né? Por mais que tu te dedique, sempre vai ter gente que não gosta. E tá tudo bem, cada um se relaciona com quem acha que tem que se relacionar, né? Mas a gente fica muito com isso, dói um pouco, sabe? Eu vou desapegar desse cliente aqui, daí eu não vou ter mais, sabe? Aí isso vai dando esses medos, essas inseguranças, né? Aprender a lidar com o olhar de frustração do outro. Isso. Nossa, esse foi incrível, essa consciência, assim. Esse aprender a lidar com o processo de frustração do outro é a gente estar na nossa posição de adulto que vai assumir aquela responsabilidade, entendeu? Porque, na verdade, quando a gente fica numa postura assim, e não é a postura arrogante, tá, Miriane? É uma postura assim, ok, eu agi dessa forma, ok, eu vou dar conta de responder pela forma como outra pessoa vai como que eu posso dizer, como que ela vai me retribuir isso, entendeu? Né? Porque às vezes você fica tanto naquela situação de quero agradar e deixa de viver a sua própria vida. E a sua identidade. E a sua identidade. E eu ouvi numa ministração uma vez, o meu destino, ele destrava comigo. Ele não vai destravar. O meu destino, ele destrava como o celular, ele destrava com a minha identidade, né? Isso. Então, o seu destino vai destravar com você. Então, se você não tá conseguindo ser você, se você está num lugar que tá meio difícil, procure ajuda, procure organizar a sua vida para que você consiga viver sendo você. E procure lidar também com o fato de que algumas pessoas podem vir não aceitar você. E lidar com isso. É bem desafiador. É desafiador. Né? Que mesmo eu não sendo eu, tem pessoas que não vão me aceitar. E eu sendo eu, pelo menos eu sou eu. Você sendo você, Sim. Pelo menos você é você. E aí, como tu falou, como adulta, lidar com isso e arcar com as consequências, né? É bem isso. E isso, na verdade, Miriane, é uma consciência, assim, que a sociedade atual, principalmente os adolescentes, precisam ter essa consciência, sabe? Porque o que acontece? Quantos adultos tem aí que estão com dívidas, que tiveram empresas que não conseguiram dar continuidade no seu negócio, que eles acabam optando por caminhos que não tem volta depois. Só que daí quem fica é quem tem que dar conta da responsabilidade que era da outra pessoa, sabe? Então, é uma fala, assim, que ela é fácil até, parece, de falar, mas ela é difícil de compreender, sabe? Então, a gente ser dono do nosso próprio negócio é a gente assumir responsabilidades. Porque quando a pessoa, ela fica nesse processo de, eu quero fazer isso, eu quero prosperar nessa área, mas eu não tenho coragem de ir. Então, quem não tem a coragem tá numa posição infantil, de querer ajuda das outras pessoas. Não que não vai ter ajuda das outras pessoas, sabe? Você indo vai ter ajuda de outra pessoa também. Mas o processo, assim, é de assumir a responsabilidade. E essas pessoas que passam por esses processos que não conseguem seguir adiante é porque elas tentam, né, atender as expectativas que outros esperavam delas, talvez, ou delas mesmas, e aí se frustram porque não conseguem fazer e acabam não falando disso para as outras pessoas, e muitas vezes acaba envolvendo a questão financeira, né? Eu tentei fazer tal coisa, não prosperou, não deu sucesso e assumi tanto de dívidas, e agora como que eu vou fazer? Sabe? Então, a ansiedade é uma causa urgente, assim, da nossa sociedade hoje. Para todas as pessoas, né? E para quem é empreendedor, principalmente, porque quem fica depois é que tem que assumir todas as responsabilidades, né? Então, nós estamos chegando ao final aí da nossa entrevista hoje, do nosso bate-papo, que sempre vem com muita instrução, né, gente? Multiplicação de negócios, ele tem essa intenção de ser esse Netflix, vamos dizer aqui, de instrução para empreendedor, para os multiplicadores, né? Você quer saber sobre MEI, você quer saber sobre Simples, você quer saber sobre ansiedade nos negócios, você está no programa certo, né? É para realmente a gente ter aqui esse bate-papo aqui,
para despertar você, né? Bom, pode ser que a solução esteja aqui, pode ser que seja um floral, pode ser que seja uma constelação, Sim. pode ser que seja uma virada, enfim, eu não sei, mas a gente vai solucionar, a gente vai multiplicar. E eu ouvi uma frase que eu achei o máximo, mas a gente, e que foi num desenho animado, eu adoro o Cid, tá? Quem olhou esse desenho aí, mas tinha um outro que ele tem um tapa-olho, nesse mesmo desenho, que ele mora debaixo da terra e ele é muito ousado, eu amo esses né? E aí eles estavam, a Era do Gelo 5, se eu não me engano. E aí os personagens olharam, mas como é? Não tem como nós fazer. Daí o personagem, tem sim, tem como a gente fazer. A gente só não sabe como fazer ainda. Mas tem como curar. Tem como curar. E a gente tem tantas curas que a medicina está descobrindo hoje. E tem tantas curas, a gente não precisa andar com esse peso, com essa ansiedade. A gente não precisa andar com isso para sempre. Então, pode ser que você não encontrou a solução ainda, mas você vai encontrar. Cibele, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. E eu fico à disposição se alguém tiver alguma questão com ansiedade, quiser agendar um atendimento ou uma conversa. O meu Instagram é Cibele Croce Terapeuta. Lá tem as minhas outras redes também. Também tem um canal no YouTube. E qualquer dúvida é só me procurar. Você também, se quiser fazer parte do nosso grupo do Multiplicação de Negócios, nós temos um grupo onde lá também está a Cibele, que é um grupo onde a gente realmente disponibiliza todos os programas também, que faz parte aqui do canal da TV Cidade, tanto no canal do YouTube. Se inscreva, não deixe de se inscrever aqui e compartilhe essa entrevista, né? Porque com certeza alguém precisa ouvir essas instruções. Beijo e até o próximo Café com Multiplicação de Negócios!